Bom, beleza. Então aqui, equação do primeiro e do segundo grau. Vou falar de uma e da outra, as duas são bem parecidas mesmo. Primeiro, o que é uma equação? Equação é quando você tem uma coisa é igual a outra. Exemplo, 60 bananas, 20 laranjas é igual a 60 reais. É um exemplo de uma equação, tá? As equações do primeiro grau quer dizer o quê? Que o que eu não sei é elevado a 1, ou seja, é ele mesmo. Por exemplo, 5 é igual a 2x. Esse x aqui tem um expoente, por mais que ele não esteja escrito aqui, mas o expoente dele é 1. Todo número que não tem um expoente escrito é porque o expoente dele é 1. Então, numa equação do primeiro grau, isso aqui são só alguns exemplos. Deixa isso quieto. Numa equação de primeiro grau, a forma geral dela, que a gente tem, é alguma coisa vezes o que eu não sei é igual a uma outra coisa. Então, por exemplo, 5 vezes x é igual a 3. E a pergunta é, se 5 vezes x é igual a 3, quanto que vale o x? X é o que a gente escreve quando a gente não sabe qual é o valor. E aí, então, vai calcular agora. Para essa equação aqui continuar igual, 5x continuar igual a 3, tudo que eu fizer de um lado eu tenho que fazer do outro. Por quê? Se eu boto mais peso desse lado, eu tenho que pôr mais peso desse lado também para continuar igual, claro. Isso é claro, mas às vezes as pessoas esquecem também do que é óbvio, né? Então, quem que está sujando aqui o x para eu saber quanto que vale o x? O 5. Se eu conseguir escrever alguma forma que fique escrito assim, x igual a tanto, só o x sem o 5, eu vou saber qual que é o valor do x, certo? Então, quem que está sujando aqui o x? Quem que está atrapalhando a vida aqui do x? É o 5. E ele está sendo multiplicando o x. Então, o que eu posso fazer dos dois lados para sumir com esse 5 aqui é dividir esse lado aqui por 5. Só que se eu dividir esse lado por 5, eu tenho que dividir esse lado aqui também por 5. O que a gente vai ter aqui agora? 5 vezes x. Deixa eu continuar aqui. O que a gente vai ter? 5 vezes x dividido por 5 é igual a 3 dividido por 5. Quanto que é 5 dividido por 5? É 1. 5 bananas para 5 pessoas, dá uma banana para cada. Então, 1 vezes x é igual a 3 sobre 5, certo? 3 quintos. Tudo multiplicado por 1 é ela mesma, né? Isso não é uma multiplicação, isso é só nada. Então, x é igual a 3 sobre 5. Isso aqui é uma equação de primeiro grau que a gente resolveu, certo? Além da... Então, só completando aqui a explicação da equação do primeiro grau, a forma geral da escrita de qualquer equação do primeiro grau é a vezes x mais b é igual a zero. Beleza, legal. Mas e aí, você escreveu aqui atrás que 5 vezes x era igual a 3. Isso aqui não está escrito dessa forma aqui. É verdade, não está escrito, mas ela pode ser escrita dessa forma também. Como é que seria isso? O 5x já está aqui igual. Agora o 3 está do lado de lá. Eu quero trazer para o lado de cá. O que eu posso fazer para transformar esse 3 aqui em zero? Subtrair 3 desse lado e subtrair 3 aqui desse lado também. Então a gente ficaria com 5x menos 3 igual a 3 menos 3 é zero. Então, essa equação e essa são as mesmas equações, só está sendo desenvolvida. Então, agora, a gente tem aqui o ax mais b igual a zero, e aqui a gente tem 5x menos 3 igual a zero. Ou seja, o a vale 5, o b vale 3 não, né? Porque aqui é mais b. Então, o b vale menos 3. Certo? E o x é o que eu não sei, né? O objetivo aqui não é calcular o x, mas sim só explicar essa equação aqui na forma geral, que é essa daqui, tá? Ou seja, vamos ver aqui se fica correto agora. Vamos lá, eu vou escrever aqui, ó, ax
mais b igual a zero. Quem que é a? A é 5. Então, 5. Quem que é x? Eu não sei mesmo. Então, 5x mais b. Quem que é b? b é menos 3. Igual a zero. Ou seja, 5x mais e menos dentro, né? Fica menos dentro. Menos 3 igual a zero, certo? E 5x, para eu voltar para essa outra forma de escrever que a gente tinha lá no início, eu posso somar 3 dos dois lados. Mais 3, mais 3. Então, menos 3 mais 3 dá 0. E do outro lado, 0 mais 3 dá 3. Então, a gente tem que 5x igual a 3. Então, ou seja, tanto essa equação aqui era igual a essa, quanto essa outra aqui também é igual a essa. São tudo a mesma equação. O que importa aqui é que o x está elevado a 1, a potência 1. Por isso, todo lugar aqui, ó, o x está elevado a 1. Não tem x ao quadrado em lugar nenhum. Por isso que isso aqui é uma equação do primeiro grau, tá? Agora, a equação do segundo grau é um pouco diferente. A forma geral dela é a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Agora o x está ao quadrado. Ah, porque antes o a estava multiplicando x, agora o a está multiplicando o x ao quadrado. Isso por quê? É só porque, né, como tem o x ao quadrado, pode ser também que eu tenha só o x e outro termo que não tem nada, igual na equação do primeiro grau. Aí agora, colocando a, b, c, que são coeficientes que eu não sei, aí a forma que ela fica escrita fica dessa forma. Mas não tem relação nenhuma o a daqui com o a da outra, tá? A, b e c são coeficientes que existem para cada equação. Essa daqui é a forma geral de escrever como se fossem todas as equações do segundo grau, tá? Então, por exemplo, 4x ao quadrado mais 2x mais 1 é uma equação do segundo grau? Sim, é uma equação do segundo grau. Aqui, a vale 4, b vale 2 e c vale 1. Beleza, legal. Tá, agora uma outra equação do segundo grau aqui que eu vou escrever. X ao quadrado é igual a 2. É uma equação de segundo grau? Sim, é uma equação de segundo grau. O x está ao quadrado, então é uma equação de segundo grau, tá? Quanto que vale aqui o valor de a? Vale 1. Vamos tentar escrever ela aqui na forma geral. 1 vezes x ao quadrado mais... Quanto que vale o b aqui? O b, quem que é o b? O b é quem está multiplicando o x. Aqui não tem ninguém, nem tem o x. Então, o b é 0. 0 vezes x. E aí o c? Quem que é o c? No caso aqui, na forma geral, é escrito para o lado esquerdo. E no lado direito está ficando 0. Nesse caso aqui, o 2 está no lado direito. Como que eu poderia fazer para ele vir para o lado de cá? Subtraindo 2 dos dois lados. Menos 2 e aqui também, dentro da equação, né? Menos 2. Então, ficaria como se fosse o seguinte. Aqui a gente parou aqui, né? Mais c, que é quem eu não quero, quem eu não encontrei ainda. Eu vou continuar fazendo menos 2 aqui. Então, ficou x ao quadrado menos 2 é igual a 2 menos 2. Então, agora ficou x ao quadrado menos 2 é igual a 2 menos 2 é 0. Então, agora eu consigo ver melhor quem que é o coeficiente que não está multiplicando nenhum x, nem o x ao quadrado, nem o x. É o menos 2. Então, nesse caso aqui, o termo c é o menos 2. Isso aqui é igual a 0. Então, isso aqui é a equação do segundo grau. Agora, a equação do segundo grau tem mais um detalhezinho, que não é tão fácil assim encontrar o valor de x. Enquanto na equação de primeiro grau a gente tinha coisas do tipo 2x é igual a 6, que aí você pode dividir por 2 dos dois lados aqui e encontrar que x é igual a 3, de forma mais simples. Na equação do segundo grau isso não acontece. Na equação do segundo grau é o seguinte, você vai ter ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Isso aqui é a forma geral dela, a forma que você vai poder transformar todas as equações do segundo grau, você pode transformar na forma geral para continuar calculando o valor de x. Beleza. Quanto que vale o x? Quanto que vai ser o valor de x? O valor de x sempre vai ser, e isso é uma fórmula, menos b mais ou menos raiz de delta sobre
2A. Sempre vai ser isso aqui. Sempre. Beleza. O B, você já viu lá atrás como você pode ver o valor. O A, você também já viu como você pode ver o valor dele. Agora, e esse delta aqui? Esse delta aqui é a novidade. O delta sempre vai ser B ao quadrado menos 4AC. E o B você já viu o valor, o A você já viu como acha, e o C você também já viu como você descobre quem é o C. Substituindo esses números aqui dentro dessas duas equações, você vai poder calcular o valor de delta e depois vai poder calcular o valor de x. Ok, mas falando assim parece que é simples, né? Mas não é tão simples assim. Isso aí a gente vai ver no próximo vídeo.